Hoje, finalmente, eu vou te ensinar como criar esse efeito de iluminação que vem da lateral, olha só, pegando aqui no braço, pegando no rosto, na sua imagem no Photoshop para você criar as suas manipulações. Essa luz a gente chama de luz lateral, luz de 3/4, depende de onde você posiciona ela, mas é hoje que você vai aprender a fazer esse negócio e é muito simples, muito fácil. Se liga no tutorial. E para a gente conseguir chegar no resultado, eu peguei essa imagem aqui desse monge, ou desse mago, né? Bem interessante aqui, com essa atmosfera bem legal, para a gente criar esse efeito de iluminação que vem da lateral. Lembrando que esse efeito aqui, que já está na imagem, foi feito pela fotografia, foi feita no estúdio, então existia uma luz posicionada de fato ali, que estava iluminando aqui para gerar esse resultado. O que a gente vai fazer é tentar simular essa luz do lado de cá. Eu vou trazer uma iluminação para o lado de cá como se tivessem luzes, raios de luz vindo desse lado de cá, para trazer essa ideia aqui um pouco mais quente, essa iluminação de 3/4 aí, ou luz lateral, beleza? Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é selecionar aqui o modelo, selecionar o nosso personagem. E aí você pode utilizar a ferramenta de seleção que você se sentir mais confortável. No meu caso, para a gente adiantar o tutorial, eu vou pegar a Quick Selection aqui e vou escolher a opção Selecionar Objeto, aqui em cima. Então vou clicar aqui em selecionar objeto. A inteligência artificial do Photoshop, o Sensei, vai fazer o trabalho aí de fazer a seleção para a gente. E para o que a gente precisa já é o suficiente. Se você reparar aqui embaixo, ele deu uma falha, para consertar isso é bem simples, com a Quick Selection mesmo. Eu vou selecionar o Shift, com a ferramenta selecionada aqui, vou selecionar o Shift e vou vir adicionando aqui a nossa seleção. Aqui embaixo também. Mas para o que a gente vai fazer, isso aqui já é o suficiente. Okay? Com Alt você remove, com Shift você acrescenta, mas isso aqui já é o suficiente. Bom, agora que nós já temos a seleção, o próximo passo, a próxima etapa é a gente criar um grupo. Você pode apertar Ctrl G ou simplesmente vir na pasta aqui embaixo e selecionar Create New Group, ou então simplesmente clicar aqui, que ele vai criar aqui para a gente o nosso grupo. Grupo criado. A gente fez a seleção justamente para a gente delimitar a área onde o efeito vai atingir. E para isso, dentro desse grupo, na pasta, no grupo selecionado, eu vou criar uma máscara. É só clicar no botão aqui embaixo de máscara e aí você vai adicionar uma máscara já com a seleção que você fez. Olha só que interessante. Agora, toda informação de ajuste que eu colocar dentro desse grupo, ele não vai sair, não vai atingir, por exemplo, o meu cenário, o meu background. Ele vai afetar somente o nosso personagem aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é começar a trabalhar esse efeito de iluminação. Para isso, eu vou utilizar uma camada bem conhecida, bem famosa, aqui na camada de ajuste, que é a nossa Hue Saturation, ou matiz saturação. Clicando nela aqui, ela vai gerar para a gente essa camada, eu vou jogá-la para dentro do grupo. Por quê? Porque a gente criou uma máscara, não faz sentido a gente usá-la lá fora se a gente quer que o nosso efeito só afete o personagem, no caso o modelo aqui, Então eu coloquei o nosso Hue Saturation para dentro do grupo justamente por isso. Tanto que se eu vier aqui agora, olha só, e mexer na matiz ou mexer no brilho, ele vai afetar somente ali o nosso personagem, beleza? E para ficar bacana, para dar certo, eu vou vir aqui, vou clicar em Colorize ou Colorir, e escolher uma cor próxima daquela cor que estava aqui na fotografia original. Não se preocupe em acertar de cara, de primeira, porque a gente pode vir ajustando aos poucos, já que isso é uma edição não destrutiva, ou seja, eu posso voltar a qualquer momento ao estado original ou fazer qualquer alteração aí sem danificar a nossa imagem. Então, selecionando aqui Hue Saturation, eu vou tentar me aproximar ao máximo aqui daquela iluminação, daquela cor que nós tínhamos. Eu acho que isso aqui já está bem próximo, mas como eu disse, se precisar a gente faz alguma alteração. Bom, eu vou aumentar bastante o brilho. E agora, para corrigir, para trazer a textura do fundo de volta, para trazer o contraste de novo, eu vou dar 2 cliques na camada do Hue Saturation. Vou vir aqui na opção do Blend If, que é essa parte daqui, ok? No Blend If a gente consegue trazer aqui embaixo, nessa fita de baixo, as informações da camada subjacente, ou seja, a camada de baixo, para a camada de cima. Ou seja, a camada de baixo é o nosso modelo, a roupa, a textura, a iluminação. A camada de cima é a camada que a gente acabou de criar, que é a camada de Hue Saturation. Então o que eu quero fazer aqui é exatamente isso, é puxar aqui a nossa informação de baixo para cima. Olha só, estou recuperando as áreas de contraste, de sombra, de textura ali da nossa imagem. Então, vou deixar ele mais ou menos desse jeito aqui. Como eu disse, a gente pode ir alterando ao longo do tempo. Vou dar um OK.
E agora, para fazer sentido, né, para ficar mais interessante, eu não quero que essa iluminação afete o personagem inteiro. Então eu vou vir aqui na nossa máscara do Hue Saturation e eu vou pintar ela de preto, olha só, esconder todo esse efeito. Para quê? Para que a gente possa revelar agora utilizando o pincel branco. Seleciona aí B de pincel, ferramenta B de brush, né? E você vai vir revelando aqui, ó, as áreas que você quer trazer essa sombra. Essa sombra não, desculpa, essa iluminação, beleza? A dica que eu dou é a seguinte, pessoal, olha só. Aqui na nossa imagem a gente consegue observar que existe uma área de sombra e existe uma área de luz, né, no tecido, que traz essa ideia de profundidade, de movimento do tecido. Então, aonde a gente vai pintar com a nossa camada aqui, né, a nossa máscara, onde a gente vai revelar? Sempre nas áreas que estão mais claras aqui, tá vendo aqui, ó, essas áreas claras? Porque não faz sentido eu criar uma luz aonde está pegando sombra, ok? Não faz muito sentido nessa imagem aqui no caso. Então, o que a gente vai fazer é justamente isso. Então, eu vou pegar aqui nosso pincel e eu vou vir pintando aqui essa área. Não se preocupe, depois a gente vai acertar, ok? Então eu vou pintar aqui mais ou menos esse ponto. Vou vir aqui também para o lado de cá, vou pintar essa área aqui de iluminação, olha só. Eu vou pintar também essa parte daqui. Enfim, você vai aí achando os pontos de luz e sombra da sua imagem para poder gerar um pouco desse efeito aí de movimento do tecido, ok? Vou pintar um pouco aqui esse lado de cá também, depois a gente vem ajustando tudo, não se preocupe. Essa parte do capuz aqui, ó. E agora com o pincel mesmo e o mouse, nós vamos inverter aqui, olha só, o nosso pincel. Só apertar a tecla X que ele inverte, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele inverte aqui as cores, porque agora eu quero ocultar ao invés de revelar. E aí você vai vir, olha só, suavizando e criando um pouco mais esse desenho da iluminação, tá? Se ficou muito forte, você vem tirando de alguns pontos para criar um gradiente, né? Uma informação mais interessante aí para nossa imagem. Como eu disse, o ideal é que você tenha uma mesa digitalizadora para gerar um pouco mais de suavidade aí na sua iluminação, ok? Mas olha só que bacana que já está ficando aqui o nosso efeito. Está muito forte, está um pouco mais de sombra aqui, que também a gente consegue gerar aqui. Aqui embaixo também, olha só, já que do lado direito tá, vou fazer aqui do lado esquerdo também, ó, vou revelando aqui essa área. Vou tirar um pouco daqui, enfim, tudo é você ir revelando aonde tem um pouco mais de iluminação, ok? Natural da fotografia. Então vou deixar mais ou menos desse jeito aqui assim, que eu acho que tá bacana. Bom, e agora, para fechar com chave de ouro, nós vamos fazer alguns últimos ajustes. E um desses ajustes é você pegar o mouse, clicar no botão de gostei, de curtir esse vídeo e de se inscrever nesse canal maravilhoso. Por quê? Porque assim você vai estar me ajudando a trazer mais conteúdos cada vez melhor para vocês aí. Assim como esse aqui, que é uma dica de ouro para você, valeu? Então não se esquece, se inscreve no canal e curte esse vídeo, que você vai me ajudar demais, valeu? Então voltando aqui para o tutorial. O que a gente vai fazer agora é ajustar um pouco mais essa intensidade aqui dessa saturação, eu acho que está um pouco fraca. Enfim, a gente consegue ajustar ela um pouco melhor. E a iluminação aqui também, o brilho, né? Até você chegar num resultado que te agrade, que esteja parecido ali com o original, ok? E por último, faltou o ponto de iluminação real que vem daqui, né? Nós precisamos criar uma iluminação direta vindo daqui. Para isso, você pode usar várias ferramentas e para adiantar aqui o nosso tutorial, eu vou criar aqui uma camada vazia, com pincel mesmo, com brush, eu vou criar um ponto de luz vindo daqui, olha só, tá? Existem outras maneiras de você fazer isso. Você pode até usar, por exemplo, o próprio Hue Saturation que a gente acabou de usar, tá? Você pode clicar em colorir aqui, ó, e aí trabalhar com a iluminação, com a saturação, enfim, vim trabalhando desse jeito, depois vim com a máscara, né? Inverter aqui a nossa máscara e aí pintar de branco, tá? Você pode fazer isso também que funciona, tá vendo? Essa iluminação que vem daqui e depois a gente só ajusta aí alguns detalhes.
Mas olha só que interessante esse antes e depois, que a gente fez aqui rápido, eu explicando rápido, mas se você der um pouquinho mais de atenção do que eu dei aqui, porque eu estou fazendo correndo, você consegue chegar no resultado melhor. Olha só, antes e depois a gente consegue gerar essa ideia de reflexo, de iluminação. Agora é só refinar cada ponto. Vai dizer que esse tutorial não merece um like. Te ajudei aí a criar de maneira fácil essa iluminação que vem do lado para você gerar novas composições mais interessantes, incrementar aí nos seus projetos, valeu? Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima.